Mushoku Tensei, Reencarnação do Desempregado. Volume 10. Capítulo 1. Apoio. Vou jurar minha fidelidade a Sylph, pensei enquanto olhava para a mancha vermelha deixada nos lençóis. Ela tinha me dado algo precioso, e agora era minha vez. Faria tudo o que ela desejasse de mim. Prometi isso enquanto usava uma faca para cortar a mancha deixada no tecido. O problema era que Sylph raramente expressava os seus sentimentos. Eu poderia dizer que ela queria ficar comigo, mas era provável que não dissesse isso de forma explícita. Talvez tivesse algo a ver com ser guarda-costas da princesa Ariel. Devia falar sobre isso com a princesa? Preocupado com esses pensamentos, peguei o pedaço de pano que havia retirado dos lençóis, coloquei em uma caixinha que criei com magia da terra e coloquei dentro do meu altar. Então juntei minhas mãos em oração. Por fim, voltei a me sentir humano. O dia em que voltei a me tornar completo também foi o dia da nossa sessão mensal de aulas. Dando passos altos, me separei de Sylph, que estava andando com as pernas ligeiramente tortas, e dei uma espiada na sala de aula. Dentro estavam Zanoba, Julie, Linia, Porcena e, por fim, Cliff. Nana Roshi, assim como de costume, não estava em lugar nenhum. Bom dia, mestre. Bom dia, grão-mestre. Zanoba e Julie me cumprimentaram assim que me viram. E então percebi o quão fofinha era Julie. Ela já faria 7 anos, ainda era só uma criança, mas já era fofa, com seu cabelo laranja e de pontas cacheadas. Afaguei a sua cabeça. Ela me olhou surpresa, mas baixou o olhar na mesma hora e estremeceu. Parecia ainda ter medo de mim. Não era como se eu fosse devorá-la ou coisa do tipo. Bom dia, Zanoba. Julie. Assim que os cumprimenteis, a Noba inclinou a cabeça com um audível Ele então perguntou. Mestre, aconteceu algo bom? O quê? Então ele percebeu. Zanoba sempre demonstrou a sua preocupação por mim, então queria compartilhar as boas novas o quanto antes. Entretanto, embora fosse bom anunciar que minha impotência estava curada, eu estaria ferrado caso alguém me perguntasse como foi que isso aconteceu. Afinal, não poderia revelar a verdadeira identidade de Sylph. Me sentei enquanto refletia a respeito do assunto. Opa, chefe. Bom dia, Miau. Dia. Não. Linia e Porcena sentaram-se como de costume, Linia colocando sua perna jovem e tonificada sobre a mesa, e Porcena com seu uniforme tão apertado contra as suas curvas que ameaçava estourar enquanto ela mastigava um pedaço de carne seca. Pensei em quando toquei a generosidade de seus peitos, tirei suas roupas de baixo encharcadas e espiei a terra prometida que ficava por baixo delas. As duas, de repente, pareciam mais bonitas. Miau. Porra! Elas cobriram seus narizes assim que me aproximei. Hein? Isso foi meio que um choque. Era provavelmente por causa daquele cheiro que estavam sempre falando, o cheiro da excitação. Eu estava, depois de longos anos, finalmente de volta aos negócios, então o cheiro devia ser mais intenso do que o normal. O que deveríamos fazer? Perguntou Porcena. Parece que o chefe não consegue mais se controlar. Ele não disse que não servia para mais nada, miau? Deve ser o meu charme irresistível. Sou uma garota que desperta os pecados. E, então você é a presa dele, Porcena, miau. Pode deixar a nossa aldeia comigo, miau. Não. Ele talvez esteja atrás de você, Linia. Mas se você se tornar a mulher do chefe, pode assumir o controle do mundo inteiro, sabe, miau? Você pode conseguir um buffet de carne diário, miau. Acho que então não tenho escolha. Terei que fazer isso para te proteger. Porcena se preparou após essa bizarra troca de palavras e se aproximou de mim. Ela piscou de forma adorável e apertou os seios, deixando-os mais proeminentes. Eu quero que você me ame, ai. Dei um golpe de mão na sua cabeça. O que diabos foi aquele he? Ela estava tentando me fazer de idiota? Apenas sente-se. Não vou tocar em nenhuma de vocês duas. Porcena ergueu as mãos de forma protetora sobre a cabeça e, com o rabo metido entre as pernas, sentou-se ao meu lado. Era raro que ela ficasse perto de mim. Linia, por outro lado, rastejou até um assento que ficasse fora do meu alcance. Ela estava sendo surpreendentemente cautelosa. Esse era o completo oposto do seu comportamento usual. Deus, qual é o problema? Você parece diferente do normal. Cliff inclinou a cabeça. Parecia ser verdade o que diziam sobre como o sexo mudava os homens. Embora não tivesse sido a minha primeira vez. Diferente de que maneira? Perguntei. Parece quase como, se você estivesse transbordando confiança.
É assim que está parecendo, não? Olhei para Zanoba, que acenou em concordância com a cabeça. Confiança, hein? Pensando bem, o Deus Homem disse algo sobre recuperar a minha confiança como homem. Então era disso que ele estava falando? Mas realmente não acho que estou me sentindo mais confiante do que o normal. Bem, todos vocês, obrigado por tudo que fizeram por mim. Não posso entrar em detalhes, mas a minha doença finalmente foi curada. Minha declaração atraiu alguns, ó da multidão. Zanoba balançou a cabeça com um olhar de satisfação, e Cliff me deu um tapinha no ombro. Lini e Porcena trocaram olhares, enquanto Julie apenas inclinou a cabeça, confusa. Bem, de qualquer forma, parabéns. De fato. Parabéns, mestre. Parabéns. Parabéns, Miau. Estavam formando um círculo ao meu redor e, por algum motivo, aplaudindo. É verdade que se tratava de uma ocasião especial, mas ainda assim foi meio constrangedor. Era quase como o último episódio de um certo anime. A ordem em que me parabenizavam talvez fosse a ordem em que iriam morrer. Mas se o chefe está curado, isso significa problemas, Miau. Agora, a castidade de todas as alunas está em perigo, Miau. Não se aproxime muito dele, a menos que queira ficar grávida. Lini e Porcena estavam fazendo afirmações obscenas. Que falta de educação. Eu sou um cavalheiro. E eu não colocaria as mãos em ninguém além de Sylph, valeu. Assim que a aula acabou, fui até a sala dos professores para me inscrever em algumas aulas suplementares. Queria compensar o tempo que tirei para a viagem que fizemos no outro dia. Quando entrei, o ar parecia frio. O vice-diretor Gênios me parou. Senhor Rudeus, aconteceu alguma coisa? Acho que realmente parecia haver algo de diferente em mim. E, para ser sincero, foi um pouco constrangedor. Um problema que me preocupava há 3 anos foi finalmente resolvido. Agora me sinto aliviado, isso é tudo. Ah, sério? Fico feliz em saber. Ele acenou com a cabeça e me revelou um sorriso tenso. Nesse caso, está pensando em deixar a universidade? Hein? Levantei a minha cabeça. Pensando nisso, ele tinha razão. Me matriculei com o objetivo principal de curar a minha impotência. Agora que isso estava feito, ir a Begarit e me reunir com a minha família parecia uma boa ideia. Mas aconteceu muita coisa no ano anterior. Eu tinha me reunido com Zanoba e adotado a Julie. Me tornei amigo de Lini e Porcena, e criei um vínculo até com Cliff. Então havia Nana Roshi, a garota do meu mundo anterior que foi transportada para este. Eu tinha a sensação de que o nosso encontro não era só coincidência. O verdadeiro objetivo do Deus Homem podia até ter sido me enviar ao lugar só para que pudesse me encontrar com ela, com Sylph sendo só a cereja no topo do bolo. Claro, Sylph era o que mais me importava. Enquanto ela estivesse presente, eu também estaria. Um guarda-costas da princesa estava fadado a enfrentar o perigo e, embora eu não tivesse muito a oferecer, queria protegê-la com tudo que eu tinha. A princesa Ariel estava atualmente no 5º ano. Ela devia ficar até a formatura, mas eu me perguntava o que havia planejado fazer após isso. Se pretendesse retornar ao reino Asura, seria certo eu fazer companhia? Agora que a minha condição estava curada, senti que deveria entrar em contato com Paul antes de sair correndo por aí. Desde que me matriculei na universidade estive periodicamente enviando cartas para ele. Eu não tinha como saber se alguma tinha chegado ao destino, mas se ao menos uma delas tivesse, e ele respondesse, eu perderia sua resposta, caso abandonasse a universidade. Então, no momento, continuaria esperando. Ficaria nesta cidade no mínimo até receber uma resposta de Paul. Não, falei a Gênios. Não tenho certeza se vou ficar até me formar, mas por enquanto vou continuar estudando. Ah, sério? Fico feliz em saber, disse ele com um sorriso tenso. Eu não poderia dizer se o sorriso era de felicidade ou não. Embora minha impotência estivesse curada, Nana Roshi nem deu bola para isso. Nós não conversávamos muito, então ela talvez só não prestasse muita atenção em mim. Mesmo quando conversávamos, eu costumava sentir uma distância geracional entre nós. Certa vez, mencionei o assunto de uma certa garota do ensino médio que punia pessoas em nome da lua. Eu estava convencido de que Nana Roshi reconheceria a referência, mas ela só inclinou a cabeça, como se dissesse, do que diabos você está falando? As crianças, pelo visto, não conheciam mais a Sailor Moon. E Nana Roshi era aparentemente uma ávida leitora de mangás e light novels. Perguntei se ela conhecia a série em que os personagens ficavam juntando 7 esferas do dragão, e ela disse que já tinha ouvido falar disso. Ela tinha, no nosso mundo anterior, 17 anos, e eu 34.
Isso fazia eu ter o dobro da idade dela. Ela também chegou a este mundo 10 anos depois de mim, então as nossas idades acumuladas estavam, agora, ainda mais distantes. Não havia nada que eu pudesse fazer a respeito disso. Realmente havia uma distância geracional. Quanto a não conhecer a Sailor Moon, isso poderia ser algo já determinado, considerando as datas de exibição do programa televisivo. Ainda assim, isso me surpreendeu. Talvez fosse a falta de assuntos em comum que levou a pergunta seguinte a escapar da minha boca. Senhorita Nanahoshi, o que você gostaria em uma pessoa se fosse se encontrar com ela? A mão dela escorregou feio. Ela amassou o papel que estava rabiscando e o sacudiu. O que é isso tão de repente? Falando sobre amor? Algo assim. Caso eu não tenha deixado isso claro, quero voltar para casa o quanto antes. Poderia levar isso a sério? Você fica sempre tagarelando. Se calasse a boca e movesse as suas mãos no lugar dela, faríamos mais avanço. Apesar do que disse, Nanahoshi não odiava tanto essas besteiras. Ela, na verdade, estava perfeitamente aberta a uma conversinha aqui e outra ali enquanto trabalhávamos, desde que ela fosse mantida em um nível razoável. O fato de ter respondido assim só poderia significar uma coisa. Isso significa que você é uma daquelas pessoas? Uma sem experiências românticas. Ela fez um clique com a língua. Até eu já me apaixonei. Embora tenhamos brigado e terminado. Pensando bem, ela não estava no meio de uma briga de amantes quando foi invocada? Eu não tinha certeza se a garota amava apenas um de seus pretendentes, ou se estava estrelando seu próprio harém reverso, mas, independentemente de pretender se desculpar ou continuar com a briga, ela ainda tinha que ir para casa. Na verdade, assim que pensei nisso, notei que havia uma grande possibilidade de que aqueles outros dois também tivessem sido transportados para este mundo. Mas eu não tinha ouvido rumores sobre pessoas assim, fora Nanahoshi, então era igualmente possível que nada houvesse acontecido. Então, mais uma vez, a probabilidade de sobrevivência após parar sozinho neste mundo, sem qualquer mana, seria... Não, eu não deveria dizer isso. Nanahoshi talvez já tivesse feito esses cálculos, com base na sorte que teve em chegar tão longe assim, e também devia saber o que aconteceria a alguém que não tivesse tanta sorte. Seus lábios endureceram e formaram uma carranca enquanto ela murmurava. Se a pessoa de quem você gosta ficar ao seu lado, já é o suficiente. Ela parecia estar passando por um momento difícil. Eu não deveria ter perguntado. Já era hora do almoço, mas não fui ao refeitório. Eu tinha negócios em um outro lugar, na sala do conselho estudantil, para ser específico. Se fosse ter um relacionamento real com Sylphie, precisava deixar Luke e a princesa saberem sobre isso. Eles se esforçaram para juntar nós dois, então, de certa forma, já aprovavam o nosso relacionamento. Ainda assim, eu queria deixar as minhas intenções bem claras. Fui até o último andar do prédio principal, onde havia uma porta um tanto extravagante entalhada com as palavras Sala do Conselho Estudantil. Eu bati. Quem é? Era a voz de Luke. Rudeus Greira. Há um certo assunto que eu gostaria de discutir. Após um breve momento de silêncio, pude ouvir o clamor desorientado de passos. Bem, no final das contas, eu não tinha marcado um horário. O problema talvez fosse esse. Entre. Ao comando de um Luke meio confuso, abri a porta e entrei. A princesa Ariel estava sentada em uma cadeira que parecia cara, seu lindo cabelo loiro estava trançado para trás. Embora ela fosse obviamente linda, seu corpo era normal para sua idade. Ela tinha a mesma quantidade de músculos que qualquer outra garota, com seios que não eram grandes nem pequenos. Sylphie, com seus óculos escuros, estava em posição de sentido ao lado da princesa. Sempre que estava trabalhando ela parecia muito digna. E também elegante, quase como uma oficial militar. Aquela chorona tímida não estava em lugar nenhum, nem a doce e ligeiramente infantil garota com a qual eu era acostumado. Ela parecia quase fria, ou talvez legal. Isso fazia sentido. Se essa era a imagem que queriam que Fitz projetasse, então seria melhor que Sylphie ficasse em silêncio. É um prazer conhecê-la. Meu nome é Rudeus Greira. Fiz uma reverência de nobres, ajoelhei-me diante dela e abaixei a cabeça. Eu não tinha aprendido a etiqueta adequada para saudar a realeza, mas essa provavelmente servia. Este não é o Palácio Real. Aqui, somos ambos apenas estudantes. Por favor, levante a cabeça. Levantei a minha cabeça ao seu pedido. Entretanto, eu não queria correr o risco de envergonhar Sylphie, então permaneci ajoelhado. Permanecer humilde perante a chefe da minha parceira parecia ser sensato. Então, o que traz alguém com tanto renome por toda a escola como você, mestre Rudeus, à minha presença no dia de hoje?
Eu podia sentir o meu cérebro formigando enquanto ouvia a sua voz. Ela era agradável. Era isso que as pessoas chamavam de carisma, não era? Ou ela talvez fosse outra criança abençoada. Eu poderia facilmente acreditar que existia uma criança abençoada cuja voz era como mágica, capaz de hipnotizar o ouvinte. Tenho certeza de que a Sylphie, a Sylphiette, já mencionou. Vim aqui na esperança de discutir mais sobre o assunto com você. A expressão da princesa Ariel estava séria. Embora ela tivesse se isolado na universidade, parecia ainda não ter desistido do trono. Devia ser ao menos por isso que estava tomando tantas medidas para estabelecer conexões com pessoas poderosas enquanto passava o seu tempo no local. Sylphie curou a minha doença, continuei. Ouvi dizer que você a ajudou, Vossa Alteza. Portanto, se precisar da minha ajuda, por favor, não hesite em pedir. Ariel lentamente digeriu essas palavras. Então olhou para Luke, que acenou com a cabeça, antes de dizer. Você não estava evitando as lutas pelo poder dos nobres açuranos? É verdade que não tenho vontade alguma de ser pego no meio de disputas políticas. Mas, se alguém de quem gosto está envolvido nisso, as coisas mudam. Depois de dizer isso, olhei para Sylphie. Suas bochechas coraram. Não posso ficar parado enquanto ela pode estar em perigo. Ora. Ariel parecia surpresa. Luke também. Eu falei algo estranho? Luke falou. Você não nutre nenhuma predisposição pelos Notos, a família da qual o seu pai fugiu? Ou pelos Boreas, que mandavam em você? Acho lamentável que Lord Saurus tenha sido executado, mas, fora isso, nada. Algo nesta conversa não parecia certo. Ah, espera. Eles presumiram que eu odiava a família Boreas? Mas não era esse o caso. Eles me trataram muito bem e eu tinha uma enorme dívida de gratidão. Bem, Aerys havia me abandonado, mas esse era outro problema. Mas... Mestre Luke parece não gostar de mim, acrescentei. Luke franziu as sobrancelhas. Isso é porque você é um idiota cabeçadura que não percebe como as garotas se sentem. Não vou discutir isso. Afinal, passou um ano inteiro e nem percebi que Sylphie era uma garota. Eu não tinha nada a dizer em defesa da minha cabeçadura. E você é um pedaço de lixo que brinca com os sentimentos das garotas, Luke, ouvi Sylphie murmurar em um sussurro abafado. Isso foi uma surpresa, e também inesperadamente duro da parte dela. Ou era só que ela agia de forma tímida perto de mim? Luke e Sylphie foram camaradas pelos últimos 6 anos, o que significava que ele tinha passado mais tempo com ela do que eu. Podia ser por isso que ela se sentia confortável o suficiente para não pesar as suas palavras perto dele. Para ser sincero, isso me deixou com um pouco de ciúme. Me perguntei se em algum momento ela teria esse nível de conforto comigo. O que, mesmo que você não tenha nenhum apelo sexual, você vai ficar do lado das garotas? Demandou Luke. Eu também tenho apelo sexual. Afinal, o Rude até me agradeceu. Certo, Rude? Declarou ela, olhando para mim em busca de ajuda. Eu não me importava de pular essa parte cômica para o final e dizer, isso é tudo, pessoal, mas achei que seria um pouco estranho fazer isso na frente da princesa Ariel. Olhei para ela, de repente percebendo que havia migalhas de pão em volta de seus lábios. Ela devia estar comendo quando cheguei. Por favor, vocês dois, fiquem quietos, disse a princesa. Sylphie e Luke ficaram em silêncio. Tive a sensação de que esse tipo de conversa era comum entre os dois. Deus Greira. Me confortaria muito saber que podemos contar com a sua ajuda. Fico feliz em ouvir isso, falei. Então. Princesa Ariel olhou para Sylphie. Então sua expressão turvou-se, como se ela achasse difícil fazer a próxima pergunta. O que você planeja fazer? Fazer? O que quer dizer com isso? Peço desculpas pela franqueza, mas ouvi sobre o seu objetivo para vir a esta escola. Fiquei surpresa ao saber que você estava aqui em busca de um tratamento médico, mas agora você já alcançou o seu objetivo, não é? Alcancei. Em outras palavras, minha impotência foi curada. Não tenho quaisquer dúvidas a esse respeito. Alcancei o meu objetivo. O que significava que a minha próxima tarefa deveria ser me reunir com Paul. Era isso que ela se referia, correto? Ainda preciso procurar meus parentes desaparecidos, acrescentei. Portanto, se suas intenções são de partir para o reino Asura de imediato e reivindicar poder político por lá, não posso ajudar. Sim, estou ciente disso. Não me importo se você adiar a ajuda até depois que seus problemas familiares forem resolvidos. Eu estava grato por isso, embora significava que no futuro eu deveria a ela. Com um pouco de sorte,
quando ela se formasse, eu ao menos teria acertado as coisas com Paul, então restaria apenas encontrar Zenith, que ele na Lise me garantiu que não estava em perigo. Então, o que planeja fazer? Perdão? Inclinei um pouco a cabeça, sem saber do que ela estava falando. Eu tinha acabado de dizer a ela o que ia fazer, não tinha? Será que de alguma forma voltamos no tempo? Isso era algum tipo de comédia? Como assim? Não me diga que agora que a sua impotência foi curada, vai apenas se despedir da Sylvie e partir ao encontro do seu pai? Claro que eu não faria algo assim. Eu vou ficar com ela. Sem querer acabei levantando a minha voz diante a essa sugestão impensável. Não havia maldita forma alguma de eu me separar da Sylvie. De forma alguma, não eu. Mas eu entendia por que Ariel estava perguntando isso. Viajar neste mundo exigia tanto tempo que poderia levar meses ou até anos para eu me reencontrar com Paul, e embora eu pudesse voltar antes que a princesa começasse a levar a sua disputa pelo trono a sério, seria difícil levar Sylvie comigo. Afinal, ela já tinha seu próprio emprego de tempo integral como guarda-costas da princesa Ariel. Pois bem, o que você pretende fazer? Você não deixaria Sylvie se tornar uma mercadoria usada sem assumir qualquer responsabilidade, deixaria? Claro que vou assumir a responsabilidade. Minha resposta foi instantânea. Em parte porque ela provocou isso, em parte porque a minha mente já estava decidida. Eu vou me casar com ela. Sylvie levou as mãos à boca diante da minha declaração franca. Luke vacilou, quebrando a sua postura formal enquanto o choque se manifestava em seu rosto. Até Ariel parecia completamente pasma. Eu falei algo de estranho de novo? Talvez pensassem que eu estava indo rápido demais. Você vai se casar com a Sylvie? Sim. Isso era rápido, é claro. Só recentemente percebi que o mestre Fitz era, na verdade, a Sylvie. Parte de mim sentia que deveríamos namorar por vários meses, para primeiro nos conhecermos melhor. Além disso, se nos casássemos, eu não poderia partir de uma hora para outra, mesmo que recebesse uma carta urgente de Paul. Ainda assim, mesmo levando tudo isso em consideração, eu quis dizer o que disse. Pensei em Ares. Sylvie poderia também me deixar, caso eu começasse a enrolar de novo, no lugar de ser claro e honesto a respeito dos meus sentimentos. Não achei que poderia suportar outro golpe como aquele. Desta vez não deixaria nada ao acaso. Casamento. Uma decisão magnífica. A princesa Ariel balançou a cabeça, satisfeita, e olhou para Sylvie. Sylvie é tigreira. Que? Greira. O que? Sylvie ficou confusa. Ele disse o que quer fazer, mas e quanto a você? Sim. Eu, Fitz, digo, Sylvie, continuarei a servi-la como sempre fiz, princesa, e também quero trabalhar duro como a esposa do Rude, digo, Rudeus. Agora que Rudeus disse que a tomará como esposa, não se torna desnecessário me proteger? Princesa Ariel, por favor, não diga isso. Muito obrigada. Após um significativo momento de silêncio, Ariel empurrou Sylvie com suavidade. Sylviette aproximou-se de mim, coçando a orelha, envergonhada. Que fofa! Isso me fez querer lamber a sua orelha. Por enquanto eu me conteria, afinal, estávamos diante da princesa Ariel. Rurude, fico ansiosa pelo nosso futuro juntos. Sim, eu também. Nos curvamos sem jeito. Sylvie, por alguns minutos, se mexeu antes de olhar para trás. Ela e a princesa se encararam. Então, de repente, a princesa falou. Sylvie, já que você será esposa de Rudeus, não precisa mais se vestir como um homem. Volte a se vestir como uma mulher. Eu interrompi. Mas sem o mestre Fitz como disfarce, ela. Em troca, Rudeus, farei uso do seu nome. Não há qualquer pessoa por aqui que não tenha ouvido falar de você, e muitos podem inclusive tirar suas próprias conclusões quando souberem que te entreguei o meu braço direito. Ela provavelmente queria dizer que, uma vez que Sylvie e eu ficaríamos juntos, as pessoas poderiam pensar que eu estava ligado à princesa. Então, em vez de fazer uso dos meus poderes mágicos, ela faria uso da minha reputação. O resultado final era quase o mesmo, mas a forma como ela o enquadrou foi interessante. Eu também não veria mal em te servir de forma oficial. Eu teria que, em algum momento, me reunir com Paul, mas isso era outro assunto. Eu não via problemas em ela fazendo uma declaração definitiva a respeito da minha lealdade, senão como um simpatizante da sua causa, mas sim como alguém comunicando com ela por meio de Sylvie. Desnecessário. Seu poder é grande demais para conter em minhas mãos. Não tenho certeza se sou tão forte assim, pensei em dúvida. Ainda assim, ter que segui-la como um garoto de recados seria um saco. Decidi acreditar em sua palavra.
E, claro, se algo te acontecer, você está livre para mencionar o meu nome, caso necessário. Apesar das minhas circunstâncias atuais, o nome da segunda princesa do reino Asura pode ser útil. Agradeço por isso. Ter mais conhecidos em cargos importantes nunca fazia mal. Não que eu estivesse recebendo isso tudo em troca de nada. Eu tinha poucas dúvidas de que ela hesitaria em pedir a minha ajuda quando estivesse pronta para agir, mas decidi ainda não me preocupar com essa parte. Sylphie tirou os óculos escuros, baixou a cabeça e disse: Princesa Ariel, Luke, agradeço por tudo o que fizeram por mim. Segui o seu exemplo e também me curvei. E, assim, entrei para o círculo íntimo de Ariel, e virei o noivo de Sylphie. Capítulo 2. Coisas para preparar antes do casamento, parte 1. Casamento. Um domínio inexplorado em minha vida anterior. A simples perspectiva disso me deixou ansioso. Por mais importante que isso fosse para mim, eu poderia mesmo me casar sem antes resolver as coisas com a minha família? Mas eles provavelmente me perdoariam caso o motivo do meu atraso fosse o casamento. Além disso, eu estava ansioso por tudo em que o casamento implicaria. Só de pensar em afundar minhas presas naquela doce garota me fazia salivar, embora eu fosse deixar Sylphie ditar o ritmo, é claro. Restava um único problema. Ao pensar nisso, notei que não sabia como funcionava o casamento neste mundo. Eu, até o momento, nunca tinha visto uma cerimônia de casamento. Paul não fez uma quando se casou com Lilia, fez apenas uma festa comemorativa para a qual toda a aldeia foi convidada. Os nobres provavelmente davam festas semelhantes ao fazer um anúncio de noivado, mas eu nunca tinha visto uma cerimônia de casamento de verdade. O que casamento significa? O que um homem casado deveria fazer? Passei 16 anos neste mundo e ainda não sabia algo tão básico. Poderia aprender. Se não soubesse as respostas, poderia simplesmente perguntar. Comecei questionando Zanoba, 26 anos e já divorciado, a respeito disso durante o jantar no refeitório. Casamento, hein? Quando me casei, enviei presentes, gado, tropas e comida para a casa de minha parceira, disse Zanoba. No reino Shirone, o costume era de que o homem enviasse presentes comemorativos para a família da noiva. Mas você é um príncipe. Não deveria ser você a receber os presentes? Tanto faz se for ou não da realeza. É óbvio que o homem é que deveria enviar presentes. Foi então que Cliff se intrometeu. Em Miles é o contrário. A mulher recebe um dote para fornecer ao marido. Nos últimos tempos, ele jantava conosco com bastante frequência. Cliff não tinha muitos amigos, então provavelmente estava sozinho. Falei. Se é assim, a família da garota não perde muito? Em troca, o homem é obrigado a fornecer assistência, caso a família de sua esposa precise. É assim que funciona. Tanto Miles quanto Shirone pareciam enfatizar uma forte conexão entre as famílias. Mas os costumes do casamento variam de acordo com a raça, continuou Cliff. E quanto aos elfos? Perguntei. Ainda não me casei com a Lizzie, então não sei. Prometi esperar até remover a sua maldição. Mas ela não é como a maioria dos elfos, então duvido que seja muito exigente quanto a manter a tradição. Ele parecia ter uma longa espera pela frente. Essa discussão toda, e nenhuma menção a uma cerimônia. Eu estava começando a achar que o conceito não existia neste mundo. Então, se eu fosse me casar com alguém, do que eu precisaria? Vejamos. Em primeiro lugar, uma casa, certo? Sugeriu Cliff. De fato. Zanoba acenou com a cabeça em concordância. O quê? Uma casa, logo de cara? Perguntei, um pouco incrédulo. Por que vai se casar se nem uma casa tem? Olhei para Zanoba, que concordou com as palavras de Cliff, me disse que ele sentia o mesmo. Pensando bem, Paul havia se mudado para Buena Village quando se casou. Até então, era um aventureiro morando em uma pousada e precisou contar com a ajuda de Philip para conseguir uma casa e trabalho estável. Além disso, as garotas não podem entrar no dormitório masculino. Os casais normalmente se casam e deixam os dormitórios, ou aguardam até a formatura para se casar. Assim que ele mencionou isso, notei que não tinha escutado falar de nenhum casal morando nos dormitórios. Também não havia dormitório especial para casais. Mas se a sua parceira for uma garota de alto nível com casa própria, a história é diferente. Caso contrário, o fornecimento de moradia depende do homem, acrescentou Cliff. Parecia meio injusto, mas podia ser apenas o que era considerado como norma neste mundo. Nesse caso, era lógico que eu fosse o provedor. Minha parceira, na verdade, poderia ficar desapontada se eu não fosse. Entendido. Então, primeiro, uma casa.
Cliff mostrou uma expressão desconfiada no rosto quando eu disse isso. Espera um pouco. Deus, você vai se casar? Bem, sim. Com quem? Estava tudo bem se eu dissesse o nome de Sylvie? Sua identidade, naturalmente, seria em algum momento descoberta, mas decidi continuar mantendo isso em segredo por enquanto. Com a pessoa que curou a minha doença. Ah, entendi. E o nome? Por enquanto preciso manter isso em segredo. Certo. Bem, se acontecer de essa pessoa for seguidora de Miles, me avise. Conheço o bispo da cidade, então poderíamos fazer uma cerimônia, desde que você esteja de acordo com o fato de ser algo informal. Portanto, a crença Miles tinha algo como uma cerimônia de casamento. Mas eu não era seguidor de Miles e tinha certeza de que Sylvie também não. Mestre, se você não tiver fundos, devo ajudar? Ofereceu Zanoba. Não, não. Eu me sentiria muito mal em confiar isso a você. Embora tivesse feito uma cara de coragem ao dizer isso, não fazia ideia de como era o mercado imobiliário local. Esperava que minhas economias fossem suficientes. De qualquer forma, amanhã vou dar uma olhada nas casas da cidade. Se parecer que não posso fazer isso sozinho, devo acabar pedindo ajuda. É claro. Posso comprar até mesmo a maior casa desta cidade, então não precisa se preocupar, disse Zanoba com um sorriso. Realeza, mesmo em países pequenos, estava em um nível completamente diferente de nós, comuns. No dia seguinte, fui à imobiliária. No geral, era o lorde feudal da região que oferecia empréstimos imobiliários aos residentes, mas não havia nenhum lorde claramente estabelecido em Sharia. Em vez disso, as três nações mágicas e a Guilda dos Magos administravam o território em conjunto, por meio do estabelecimento de uma agência imobiliária que resolveria quaisquer problemas ocasionais. Quanto a quais seriam esses problemas, eu não fazia ideia. Me referia a isso como agência imobiliária por uma questão de conveniência, mas seu nome oficial era Escritório de Administração de Terras. Tratavam da compra e venda de casas disponíveis, bem como da concessão de licenças para as pessoas construírem nos terrenos vazios. Quando disse à recepcionista que estava em busca de uma casa, recebi uma lista. As informações sobre as residências disponíveis estavam catalogadas nas páginas, endereços, tamanhos de lotes, tamanhos de casas, números de cômodos e valor. Havia uma enorme variedade, desde apartamentos conjugados até verdadeiras mansões. Para ser sincero, eu não fazia ideia a respeito do tamanho da casa que deveria comprar. Algo com um jardim e espaço para um cachorro grande podia ser o melhor, ou será que uma casa geminada seria melhor? Eu não me importava de morar em um lugar pequeno, mas Sylvie era guarda-costas da princesa, assim como uma de suas amigas. Isso significava que a princesa poderia aparecer para visitas ocasionais, e não poderíamos morar em um apartamento miserável, já que a realeza poderia nos fazer visitas. Dito isso, minhas economias não cobriam o custo de uma residência chique do tipo projetado para a nobreza. Será que devo aceitar a ajuda de Zanoba? Não, me sentiria estranho ao usá-lo como se fosse a minha carteira. Afinal, poderia comprar uma casa decente com o que eu tinha. Talvez devesse ter trazido Sylvie comigo. Grandes aquisições como essa não deveriam ser discutidas com a parceira? Mas, neste mundo, parecia ser o homem que comprava a casa e acolhia a mulher nela. Sylvie poderia me achar patético caso eu não pudesse fazer isso sozinho. Precisava mostrar que era ao menos confiável. Então, uma casa grande e barata com muitos quartos. Procurei por uma que correspondesse com a necessidade pela lista. Uma bem no final das indicações chamou a minha atenção. Havia uma página velha e desbotada que anunciava o que parecia ser algum tipo de mansão. Estava localizada em um canto do distrito residencial, então não ficava muito longe da universidade. Pelo preço que estavam pedindo, eu poderia comprá-la e ainda sobraria algum dinheiro. A única desvantagem era a sua idade. E quanto a esta? Por que está tão barata? O funcionário a quem perguntei me revelou um sorriso preocupado. Para ser honesto, esta mansão está amaldiçoada. Você disse amaldiçoada? Dizem que é possível ouvir um rangido no meio da noite, mas, se procurar a fonte, não encontrará nada. O proprietário anterior achou que o barulho era por causa do vento, e no dia seguinte, foi brutalmente assassinado. Sério? Então, mais uma vez, contos sobre mansões amaldiçoadas e assombradas por espíritos malignos existiam em todos os cantos. Vocês não fizeram um exorcismo? Fizemos um pedido à Guilda dos Aventureiros, mas as primeiras pessoas que aceitaram também foram brutalmente assassinadas. Desde então, ninguém mais pegou a missão. Ele continuou mencionando que o pedido que enviaram era classificado como e queriam subir isso de posição, mas não tinham recebido os fundos necessários.
Adicione a existência de alguma discórdia entre eles e a Guilda dos Aventureiros, e parecia que havia muitos fatores complicados em jogo. E quanto à Guilda dos Magos? Disseram que os imóveis não estão sob sua jurisdição, então devemos nos virar por conta própria. E se eu conseguisse dar um jeito no lugar? Vocês me dariam de graça? O funcionário me lançou um olhar como se perguntasse, que merda você anda fumando? Foi mal, falei. Então, que tal um contrato provisório? Nos próximos dias vou verificar o lugar, sozinho. Se eu decidir que gosto, oficializamos a venda. O que acha? Por favor, então escreva o seu nome aqui. Falhei miseravelmente em minha tentativa de pechinchar, mas mesmo assim continuei, assinalando meu nome no local indicado. Havia um lugar onde poderia indicar um fiador, e fui em frente e anotei os nomes da princesa Ariel e de Badgad. Depois entreguei. Após dar uma olhada, o funcionário ficou pálido e foi para os fundos. Quase na mesma hora, alguém que parecia ser o gerente apareceu, esfregando as mãos. Eu devia ser muito famoso para receber esse tipo de tratamento só por assinar o meu nome. Espera, será que não tinha sido o efeito por usar os nomes da princesa Ariel e de Badgad? Ou será que era uma combinação entre todos os fatores? Depois de alguma discussão, consegui reduzir o preço pedido pela metade. Pelo visto, me tornei um cliente VIP exigente, apesar de não ter a intenção de que isso acontecesse. Poucos dias depois, fui à mansão em questão. Tinha sido construída há mais de um século, mas o edifício em si parecia bem sólido. A mana era infundida em todos os tipos de coisas neste mundo, então será que havia algo na estrutura que a protegesse da deterioração? A estrutura do local era construída em barro e pedra, com um piso de madeira. Musgo e era cresciam ao longo das paredes, mas, fora isso, era linda. Imaginei algo que estaria em pior estado. Podemos entrar, Sr. Zanoba? Sr. Cliff. Eu podia até ser um aventureiro de rank A, mas não era presunçoso o bastante para valsar sozinho para dentro de um lugar desconhecido e possivelmente assombrado. Pedi que Zanoba me acompanhasse e agisse como meu confiante escudeiro. Se um boneco ruivo empunhando uma faca aparecesse do nada para nos atacar, ele colocaria um rápido fim a isso. Cliff tinha uma expressão em seu olhar que parecia indicar que queria ir junto, então o convidei para que também se juntasse a nós. Ele era um gênio em magia divina de nível avançado, então se realmente fossemos enfrentar monstros do tipo espírito maligno, com certeza seria útil. Uma casa respeitável. Parece um pouco pequena, mas acho que o tamanho é apropriado, comentou Zanoba. Cliff discordou. Não acha que isso é grande demais para só 2 pessoas? Você sabe que pode comprar algo pequeno e economizar, e depois se mudar, caso fique muito apertado, não? Se eu fosse somar as opiniões e subtrair a diferença, então significava que o lugar tinha o tamanho perfeito. Graças às circunstâncias especiais, este lugar não estava tão caro. Agora, vamos entrar. Se você está de acordo com este lugar, mestre, então não tenho nada a dizer a respeito, disse Zanoba enquanto bravamente liderava o caminho. Ele estava segurando uma clava, uma arma que eu mesmo preparei. Achei que não deveríamos entrar desarmados, mas como o próprio Zanoba admitiu, sua força sobre-humana indicava que quebraria qualquer arma que fosse colocada em suas mãos. Então, usei minha magia e lhe fiz uma clava. Se ela quebrasse, pelo menos tinha sido de graça. Cliff ficou no meio do grupo. Ele tinha um cajado, que parecia caro, firmemente seguro em suas mãos enquanto virava a cabeça de um lado para o outro, examinando a área. Devia estar tentando ficar vigilante, mas, para mim, parecia mais que estava apavorado. Por fim, assumi a retaguarda, fornecendo habilidades ofensivas na parte de trás. Neste grupo, o mais importante era a proteção de Cliff, pois ele era o nosso curandeiro e também alguém que poderia fornecer algum poder de fogo. Como o membro mais experiente do nosso time, era mais seguro que eu vigiasse a parte de trás. Trilhamos o caminho de pedras fendidas e chegamos à entrada. As portas de madeira estavam rachadas e a dobradiça de um dos lados tinha quebrado. Isso precisaria de conserto. Não acho que corremos o risco de cair em alguma armadilha, mas, mesmo assim, tenha muito cuidado, pedi, ativando o meu olho da previsão. Sim, mestre. Zanoba colocou a mão na maçaneta e a arrancou da porta. Sem qualquer hesitação. Certo, também não comece a quebrar as coisas, repreendi. Minhas desculpas. A porta estava emperrada e não abria. Tenho certeza de que você precisaria consertá-la, de qualquer forma. Bem, da próxima vez avise-me, certo? Sim, mestre, respondeu Zanoba. Ele ao menos tinha boas maneiras a seu favor. Finalmente entramos na casa. O primeiro cômodo era o saguão. Diante de nós, uma escada conduzia ao próximo andar, com portas à direita e à esquerda.
Corredores conduziam mais para dentro da casa, um de cada lado da escada. Não havia muita poeira, então a imobiliária devia periodicamente fazer a limpeza do local. Por fora podia até parecer uma casa mal assombrada, mas agora que estávamos dentro, pude ver que possuía uma excelente iluminação natural. Era um bom lugar. Mestre, como vamos fazer isso? Começaremos com o lado direito do primeiro andar. Examinaremos cada um dos cômodos. Não acho que existam armadilhas, mas é possível que o chão ou o teto estejam podres, então tome cuidado com a cabeça e com os pés. Entendido. Zanoba acenou com a cabeça. Cliff olhou para mim por cima do ombro. Você com certeza está pensando em tudo. Bem, sou um aventureiro de rank A, falei. Sim, isso mesmo, não é? Ele parecia nervoso com alguma coisa. Pensando bem, o garoto havia partido em uma agradável aventura com ele na Lise no outro dia, não? Me pergunto como foi. Ah, é mesmo, então, como foi aquela aventura que você fez no outro dia? Criticaram tudo o que eu fiz. Bem, no final das contas, eles eram de rank S. Os membros do líder escalonado provavelmente não foram tão duros assim com ele. Afinal, sabiam que estavam lidando com um novato. Como a pessoa que foi alvo da crítica interpretou, já era outra questão. Cliff era um autoproclamado gênio. Provavelmente, até então, nunca teve suas falhas apontadas pelos outros. O que eu deveria fazer? Se encontrarmos um inimigo, use magia divina de nível básico para atacar. Entendido. Mas e se não for um espírito? Perguntou ele. Nesse caso, só fique atrás. Eu ou Zanoba cuidaremos de tudo. No momento em que falei isso, Cliff pareceu um pouco indignado, então eu soube que era melhor dizer algo mais. Sua magia é tão poderosa que pode acabar danificando a casa. Ele, felizmente, pareceu satisfeito com a explicação. Era melhor ter um iniciante como ele se concentrando em fazer apenas uma coisa de cada vez. Zanoba, existe uma possibilidade, mesmo que pequena, de que tenha um monstro que pode usar magia escondido por aqui. Mantenha a guarda alta. Deixe comigo. Para minhas surpresas, Zanoba não mostrou medo algum. Ele tinha um espírito de guerreiro, o que era encorajador. A porta à direita levava a uma espaçosa sala com uma área de mais de 20 tatames de largura. Havia muita luz solar e uma enorme lareira. Podia ser uma sala de jantar ou de estar. A lareira foi o que mais chamou a minha atenção. Mestre Cliff, esta lareira é um instrumento mágico? Não tenho certeza. Vou dar uma olhada. Cliff tentou dar uma olhada por dentro. Espera. Pode haver algo aí. Eu o parei, examinando a lareira pessoalmente. Havia algo de errado, mas eu não conseguia descobrir o que era. Os invernos frios da região tornavam uma lareira essencial. Se esta fosse mágica, poderia aquecer a casa inteira. Se não fosse, eu consideraria uma troca. Embora tivesse dificuldade de resistir à ideia de eu e Sylphie mantendo nossos corpos num juntos um do outro para produzir calor. Vou soprar um pouco de ar por isso. Se houver algum monstro aí dentro, ele pode voar para cima de nós, então fiquem atentos. Tendo colocado os dois em guarda, conjurei magia na chaminé da lareira, limpando-a com uma forte rajada de vento. Não aconteceu nada. Apurei os meus ouvidos, mas não pude detectar nenhum movimento. Caiu um pouco de fuligem, mas isso foi tudo. Eu também poderia colocar fogo na chaminé, mas se ela estivesse de alguma forma danificada, a casa toda poderia pegar fogo. No momento, coloquei minha cabeça para dentro da abertura e dei uma olhada para cima. Pude ver o céu, embora distante. Só por segurança, usei fogo para iluminar os cantos de dentro. Não senti que havia algo escondido ali. Estava provavelmente seguro. Então deixo isso para você, Mestre Cliff. Entendido. Ele procurou dentro da lareira e quase na mesma hora encontrou um círculo mágico. Nenhuma surpresa, dado que recentemente esteve ocupado pesquisando implementos mágicos e maldições. Isso parece utilizável? Perguntei. Não posso afirmar até que você acenda o fogo, mas parece intacto, avaliou Cliff. Ótimo. Muito bem, obrigado. Balancei a cabeça e fomos para o próximo cômodo, o mais interno à direita da entrada. O piso era de pedra e havia algo parecido a um forno, então devia ser a cozinha. Havia um pedaço de pano rasgado no chão, ao lado do dito forno. Quando peguei, descobri que era um avental esfarrapado. Sylphie talvez fosse cozinhar para mim ali, nua, exceto por um avental a cobrindo. Isso me deu algo para ficar animado. Não, esqueça isso, disse a mim mesmo. Estávamos no local para eliminar o espírito maligno, ou quer que fosse que estivesse assombrando o lugar.
Não era hora para armar uma barraca nas minhas calças. Procurei no forno e em todos os outros lugares por algo vivo que pudesse estar escondido. Certo, nada de errado por aqui. Próximo. Encontramos uma porta que levava ao porão, atrás da escada, mas decidimos deixar isso para depois. Nos movemos no sentido anti-horário, de cômodo em cômodo por todo o primeiro andar, ainda assim não encontramos qualquer anormalidade. Havia um ou outro lugar com acúmulo de poeira, mas a casa estava em condições tão boas que ninguém imaginaria que tinha sido construída há mais de um século. O proprietário anterior talvez tivesse feito alguns reparos ou algo assim. Então só restou este, hein? Tínhamos terminado de investigar todo o primeiro andar. Pela disposição, eu sabia que os dois lados da mansão se espelhavam de forma idêntica, exceto pelo fato de que o cômodo correspondente à cozinha na ala esquerda não tinha um forno. Talvez fosse usado para algum propósito diferente de cozinhar, como lavar roupas. De qualquer forma, por enquanto chamaríamos de cozinha. 2 cozinhas, 2 quartos amplos, 4 quartos pequenos, 2 banheiros. Era quase como se 2 casas tivessem sido feitas em um só prédio. A única escada ficava no saguão. Qual parece o local mais adequado para espíritos malignos? O porão ou o segundo andar? O porão, eu acho, disse Zanoba. Eu apostaria no porão, disse Cliff. Já que estávamos todos de acordo, decidi ir primeiro ao porão. A porta, localizada atrás da escada que conduz ao segundo andar, dava para outro lance de escada que descia. Acendi as lanternas que tínhamos e as passei para Cliff e Zanoba. Vou ficar no meio e analisar tudo com meu olho demoníaco. Não deixem suas lanternas caírem, mesmo se acharem que estão em perigo. Não posso fornecer reforços no escuro. Ha ha ha, eu sou uma criança abençoada. Não há nada a temer, declarou Zanoba enquanto descíamos as escadas. Que enorme garantia de bandeira da morte. Seja mais cauteloso, o repreendi por mim mesmo. Nunca se sabe quando uma flecha pode ou não aparecer voando quando você abrir uma porta. Embora, conhecendo Zanoba, elas provavelmente ricocheteariam em seu corpo com um clim audível. Chegamos a uma porta que dava para o porão. Nada aqui. Havia várias prateleiras de madeira vazias, parecia uma área de armazenamento não utilizada. Iluminei um pouco com a minha luz, mas não notei nada se escondendo. Havia uma espécie de mancha na parede, mas não possuía forma humana. As bordas da decoração estavam um pouco apodrecidas, mas isso era tudo. Depois seria preciso substituir. Sem monstros. Foi um pouco anticlimático. Certo, então para o segundo andar. Saímos do porão e voltamos para a entrada. De lá, subimos o lance de escadas para o segundo andar. A madeira sob nossos pés sequer rangeu. O segundo andar também era completamente simétrico. Em cada extremidade das 2 alas havia um cômodo conectado a um quarto interno. Além disso, havia também vários quartos extras, cada um medindo cerca de 6 tatames. Isso somava um total de 6 cômodos, 4 deles eram menores e 2 de tamanho médio, medindo cerca de 12 tatames. Os 2 últimos eram conectados aos quartos internos. Por fim, havia também uma sacada. Vamos colocar uma cama grande neste quarto, decidi. Uma com espaço mais do que suficiente para 3 pessoas se deitarem. 2 camas normais juntas também poderia ser uma boa ideia. Não, espera, se a cama fosse pequena, teríamos que nos aconchegar para dormir, e isso não seria algo ruim. Então, quando eu acordasse, seria recepcionado pelo seu calor, e seus pequenos seios estariam sempre ao alcance. Nada mal mesmo. De qualquer forma, a cama era importante. Afinal, a usaríamos todos os dias, e não, eu não quis dizer só para sexo. As pessoas precisam dormir, sabe? Mestre Cliff. O que? Descobriu alguma coisa? Acha que uma cama grande seria melhor para um casal recém-casado? Hein? Cliff ficou em silêncio por alguns segundos enquanto pensava no assunto. Então ele respirou fundo. Por fim, suspirou. Ah, bom. Sim, esse é um aspecto importante em um relacionamento. Mas você não estará fazendo justiça ao seu parceiro se essa for a única coisa em que se concentrar. Ah. Sim, suponho que você esteja certo. Suas palavras, por alguma razão, foram convincentes, provavelmente porque falava por experiência própria. Eu poderia facilmente imaginar ele na Lise se jogando nele, seus olhos cheios de luxúria, no momento em que ficassem sozinhos. Então levaria o que tinha dito a sério. Acho que vou ficar com uma cama maior mesmo. Nossa, nada aqui, hein? Falei, respirando fundo depois de examinarmos o último cômodo. Suponho que então devemos passar a noite aqui. Exatamente como planejado, disse Zanoba.
Sim. Conto com vocês. Eu queria vasculhar toda a casa com antecedência só para ter certeza, mas na verdade não esperava que nada acontecesse. Segundo as histórias, o espírito só se manifestava à noite, acompanhado por um rangido assustador. Provavelmente era um monstro que estava ocupando a residência, embora não fazia ideia de que tipo era. Não achei que pudesse ser lá muito poderoso, considerando que estávamos em uma cidade. Mas, relembrando, aventureiros de rank baixo foram enviados para resolver os problemas e foram brutalmente assassinados. Não podíamos baixar a guarda. A verdade talvez fosse realmente simples. Bandidos, por exemplo, podiam estar usando a casa como esconderijo. O rangido podia ser causado pelo arrombamento da fechadura da porta da frente. Não, a porta da frente estava quebrada. Então, talvez a porta dos fundos? Mas não havia sinal de ninguém morando no local. Sim, fiquei perplexo. Talvez devesse ter chamado Elinalise e os outros também. Ela já tinha visto muitas coisas em sua longa vida, poderia ser capaz de nos ajudar. Porém, agora que meu garotinho tinha retornado à vida, eu não tinha certeza de que ficar perto dela não me excitaria. Eu podia até imaginar, estaria em vigia no meio da noite, e uma sombra rastejaria em minha direção, sussurrando tentações ao meu ouvido. Mas Cliff está dormindo bem aqui do lado, eu diria. E ela responderia, e daí? Fiquei em alertas, declarei enquanto ficávamos na área do quarto do segundo andar. O espírito pode não aparecer de imediato, então vamos passar a noite. 1. Estou preocupado com Julie. Estou preocupado com Elinalise. Julie era uma criança inteligente. Ela conhecia sua condição de escrava e não iria precipitadamente provocar alguém, não enquanto morava em uma seção do dormitório ocupada apenas por nobres. Zanoba não tinha motivos para se preocupar. Elinalise, por outro lado, era popular e caprichosa. Poderia muito bem usar a ausência de Cliff para ter um caso. Meus pensamentos vagaram para Sylphie, que provavelmente estava servindo como guarda-costas da princesa de novo, igual sempre fazia. Não havia nada com o que se preocupar. Espera, eu disse para ela que sairia, mas não mencionei que passaria a noite fora. E se ela fosse até o meu quarto para falar comigo antes de dormir e eu não estivesse lá? Poderia ficar naquele corredor frio, esperando por mim, resmungando para si mesma, o Rude está atrasado. O sol está prestes a se pôr, interveio Zanoba. Eu podia ver o sol da tarde refletindo na janela do quarto. Se saísse nesse momento, já estaria de noite quando chegasse no campus. Sylphie provavelmente já estaria de volta ao dormitório feminino. Mesmo que eu não dissesse nada a ela, deveria ao menos deixar um bilhete na minha porta, dizendo que não estaria lá à noite. Não é? Certo, vamos lá. Vamos lá agora mesmo. Não, espera. E se esses dois se matassem enquanto eu estivesse fora? Isso não iria ser bom. Afinal, o líder do grupo era eu. Acalme-se, apenas acalme-se, disse a mim mesmo. Isso não era nada demais. Contanto que depois eu explicasse tudo, Sylphie compreenderia. Mas, espera. Eu já tinha ouvido algo sobre isso há muito tempo. Todas as coisas que acontecem em um relacionamento enquanto você fala que será só dessa vez tendem a se acumular, levando a um término com um parceiro. Merda. Tive um mau pressentimento quanto a isso tudo. A solução era óbvia, propositalmente içar a minha própria bandeira da morte. Zanoba. Sim? Pois não? Vou me casar assim que terminarmos esta missão. De fato. Vamos terminar logo para que possamos ter uma grande celebração aqui, disse ele, sua cabeça ligeiramente inclinada enquanto a balançava. Espera. Agora que eu realmente disse isso, minha sensação de desconforto ficou ainda pior. Se eu dissesse algo como uma celebração, sim. É exatamente do que a gente precisa. Em resposta, tive a sensação de que não sobreviveria o suficiente para me casar. Talvez fosse bom colocar algo duro no bolso do peito por algum tempo. O problema era que eu não tinha nenhum bolso no peito. Se uma bala de 1.357 Magnum de repente voasse em minha direção, eu não teria como pará-la. Cliff mais uma vez se meteu no meio da conversa. Certifique-se de convidar Liz e eu. É claro. Por que vocês não seriam convidados? Apenas me certificando. Uma coisa é se eu ficar de fora, mas ficaria triste se isso acontecesse com ela. Cliff realmente não conseguia ler o clima, e devia ser por isso que sempre ficava de fora desse tipo de reunião. Eu com certeza o convidaria, e Elinalise também, é claro. Enfim, já estava cansado dessa enrolação. Queria me apressar, terminar isso e ir para casa, para Sylphie e seus seios, não, foco. Depois eu poderia tocá-la tanto quanto quisesse. Enquanto eu me ocupava com esses pensamentos, o dia virou noite.
Meio a isso, lá no dormitório feminino, Sylvie já havia percebido que Rudeus tinha ido comprar uma casa. Ela estava atualmente em sua cama, os braços aconchegados ao redor do travesseiro, rolando enquanto fantasiava com as possibilidades. Capítulo 3. Coisas para preparar antes do casamento, parte 2. Estabelecemos turnos para vigia, uma pessoa ficava acordada para alertar as outras duas no caso de algo estranho acontecer. Fui bem específico ao instruir meus companheiros de que, se ouvissem algum rangido, não deveriam investigar, e sim acordar os outros na mesma hora. Estávamos dormindo onde o residente anterior havia sido assassinado, o quarto na extremidade do segundo andar. A localização podia ter algo a ver com o aparecimento ou não do espírito maligno. Para falar a verdade, não achei que eram bandidos ou coisas parecidas, embora, se fossem isso, seriam dos bons. Eu poderia prendê-los, entregá-los e adicionar a recompensa em dinheiro obtida aos fundos para o nosso casamento. Se fosse só um monstro comum, melhor ainda. Tudo o que precisávamos fazer era localizar e destruir. Melzinho na chupeta. Rudeus. Acorde, o barulho. Aconteceu quando Cliff estava de vigia. Acordei e pulei de imediato, verificando o horário. Para garantir um sono leve, cada pessoa dormia apenas 2 horas de cada vez, usando uma ampulheta para manter o controle. No momento, estava na segunda virada, então eram cerca de 2 ou 3 da manhã. O momento perfeito para o aparecimento de um espírito maligno. Zanoba, acorde. Após dar um comando rápido a Cliff, fui até a porta e apurei a audição. Cri, cri. Clac, clac. Que. Ah, merda. Eu realmente ouvi, e bem claramente. Parecia uma cadeira rangendo. Na verdade, quando ouvi por mim mesmo foi meio assustador. Contraí os lábios enquanto ativava o meu olho da previsão. Ah! Zanoba esfregou os olhos enquanto soltava um enorme bocejo. Assim que confirmei que ele estava acordado, coloquei minha mão na maçaneta. Então, lentamente, certificando-me de que não fazia barulho, abri a porta. Olhei para o fim do corredor. Nada. Só para ter certeza, também olhei para o lado oposto. Nada. Então para cima e para baixo. Nada. Apurei os ouvidos, mas não consegui ouvir nada. O som havia parado. Zanoba se levantou e ficou atrás de mim. O que está achando? Não vejo nada na área. Poderíamos vasculhar a mansão ou esperar que algo estranho aconteça. O proprietário anterior havia ignorado o barulho, pensando que tinha ouvido mal, e depois morreu, então provavelmente não deveríamos imitá-lo. Vamos procurar a fonte, decidi. De acordo. Iremos usar a mesma formação de antes, presumo? Perguntou Zanoba. Sim. Tome cuidado. Enquanto você estiver protegendo as minhas costas, mestre, não tenho nada a temer. Ele pegou a sua clava. Cliff o seguiu, parecendo nervoso. Mestre Cliff, você se lembra do que deveria fazer? Magia divina. Isso mesmo. Estou contando com você. Zanoba seria nosso escudo, Cliff usaria magia divina, e se isso não funcionasse, eu usaria meu canhão de pedra. Estávamos prontos. Zanoba, vamos. Nossa investigação noturna começou. Eu já estava familiarizado com a disposição da casa graças à nossa busca diurna, e a investigação transcorreu sem problemas. Primeiro, vasculhamos todo o segundo andar. Nenhuma normalidade a ser encontrada. Depois disso, descemos para o primeiro andar, sempre cautelosos. Percorremos os cômodos, um por um, verificando cada lugar onde algo pudesse estar escondido, como a lareira e o forno. De novo, nada. Os cômodos estavam todos vazios. Mestre, tudo o que resta é o porão. Aham. Descemos os degraus em direção ao porão. Estava escuro. Quando procuramos de dia, não havia nada no local, mas, desta vez, senti algo sinistro. Eu estava ficando nervoso. Meu coração bateu forte. Respirei fundo, mantendo minha guarda alta no caso de algo nos atacar por trás enquanto descíamos as escadas. Parecia que estávamos descendo para o inferno. Chegamos, por fim, ao porão. Então? Perguntei. Nada aqui, respondeu Zanoba. Usei a minha lanterna para iluminar a área. Não havia nada, nem mesmo nos cantos do cômodo. Além disso, o dono anterior com certeza também tinha verificado o porão. Afinal, era o lugar mais suspeito da mansão. Vamos voltar para o quarto e nos preparar. Cautelosamente nos retiramos do porão e voltamos ao segundo andar. Seguimos pelo corredor até o cômodo em que estávamos posicionados.
Zanoba, existe a chance de que ele possa estar escondido no lugar em que dormimos, então tome cuidado ao abrir a porta. Entendido. Ele apertou a sua clave e gentilmente colocou a outra mão na maçaneta antes de abrir a porta. Não aconteceu nada. Parece que está tudo limpo. Não havia nada. Sem ataque. Ufa! Por enquanto podemos descansar. Talvez fosse hora de considerar que a criatura só atacava enquanto as pessoas dormiam. Ou enquanto estavam no banheiro. Pensando bem, não havíamos verificado o jardim. Deveria dar uma olhada nisso no dia seguinte. Foi então que de repente olhei para trás. E lá estava. Bem no final do corredor, perto do chão, mas parecia estar rastejando. Só a sua metade superior aparecia no topo da escada. Estava com a cabeça inclinada enquanto olhava em nossa direção. No começo, pensei que poderia inclusive ser humano. Tinha olhos, nariz, boca, mas sem cabelo ou orelhas. E eu também, de alguma forma, não tive a sensação de que estava vivo. Sua silhueta pálida e assustadora pairou na escuridão enquanto nos observava. Por alguns segundos, apenas nos encaramos. Ah, comecei, tentando dizer algo. Foi então que se moveu. Elevou o seu corpo e saltou para o segundo andar. Era do tamanho de um humano, mas não era humano. A coisa tinha 4 braços e 4 pernas. Da escuridão de onde viera, brandindo o que parecia ser uma estaca, galopando silenciosamente em 4 pernas enquanto corria a uma velocidade inacreditável, direto para... Oh! Minhas pernas cederam e caí de bunda enquanto me apressava a lançar um canhão de pedra. O medo de que eu pudesse destruir minha própria casa aumentou dentro de mim. Hesitei, enfraqueci a força do meu ataque. A bola de terra se espatifou contra o ombro de nosso inimigo, mas tudo o que fez foi forçar a coisa inumana a cambalear. Aquilo veio em minha direção com a sua estaca, e usei meu olho demoníaco para tentar evitar, mas... Mestre! Zanoba voou para minha frente. A criatura desferiu um golpe forte com a sua arma. Mirou direto no coração. Zanoba! Não perfurou. A pele abençoada de Zanoba era dura demais para o ataque da criatura. Sim. Esse é o meu aluno, sequer um arranhão, pensei. Ele agarrou o rosto da coisa com ambas as mãos. Todos os 8 membros daquilo se agitaram no ar enquanto sofria uma chuva de socos. Cliff deu uma espiada para fora do cômodo em que estava para entoar um encantamento. Invoco-lhe, Deus que abençoa a terra que nos nutre. Distribua a punição divina para aqueles tolos o suficiente para desafiar os caminhos naturais. Exorcize. A luz branca de seu cajado acertou a figura de 4 pernas, mas não a impediu de se mover. Então não era um espírito? Nesse caso, estava na hora de usar a minha magia. Zanoba, saia do caminho. Vou usar um canhão de pedra. Por favor, espere, mestre. Zanoba não se moveu. Mesmo que a criatura estivesse destruindo as suas roupas, ele não deu qualquer passo atrás. Por quê? Basta, mova-se. Vou cuidar disso. Por favor, espere. Mestre, eu te imploro. Zanoba jogou os braços em volta da coisa, quase como se estivesse tentando protegê-la de mim. A coisa continuou resistindo, reduzindo as suas roupas a trapos. Suas costas, agora expostas, pareciam tão frágeis que ninguém acreditaria que ele possuía um poder sobre-humano. Desse modo passaram alguns segundos. Então, minutos. O inimigo continuou a sua luta violenta, mas seus movimentos foram se tornando gradualmente mais monótonos, até parar. Ufa! Assim que Zanoba teve certeza de que os movimentos estavam cessados, tirou suas roupas rasgadas e as usou para amarrar as mãos e pés da coisa inumana. Mestre, vamos voltar para o quarto. Tudo bem. Cliff ficou parado no meio do cômodo, tremendo de terror. Não tenha a ideia errada. Não é como se eu estivesse fugindo. Só imaginei que acabaria ficando no meio do caminho, já que o corredor é apertado. Ah, entendo. Bem pensado. Não é? Sua desculpa não foi nem remotamente convincente, mas, pensando bem, até eu fiquei com medo. Eu não ia dizer nada. Mestre! Você me salvou lá atrás, Zanoba. Mas aquilo foi perigoso, sabe? Ao contrário de um certo rei-demônio, você não é imortal. Isso é incrível, mestre. Aqui, por favor, veja. Zanoba estava extremamente animado. Ele me ignorou por completo enquanto abaixava nosso atacante contido, que estava fazendo ruídos inesperadamente baixos. Zanoba agarrou uma lanterna para prover iluminação. E, isso é, um boneco? Diante de nós estava um manequim de madeira pintado de branco, todo amassado. A coisa tinha 4 braços e 4 pernas.
Apesar da sua forma estranha, era algo definitivamente feito por alguém. Me perguntei por que não tinha ouvido seus passos, e então soube. Um pano preto feito breu estava enrolado em cada um de seus pés. O que pensei ser uma estaca era apenas um braço quebrado, 2 de seus 4 braços estavam quebrados. Tinha um projeto de nariz e boca lamentáveis no rosto, com bolas de vidro no lugar dos olhos. Aqueles olhos frios e insensíveis eram o que eu estava encarando antes. Para ser sincero, era assustador demais para suportar, e poderia voltar a se mover a qualquer minuto. Cliff tinha a mesma opinião. Ele estava com o cajado pronto, com o olhar cautelosamente fixo no boneco. Mestre, esta é uma descoberta incrível. Zanoba, por outro lado, não conseguia esconder a sua empolgação. Zanoba, não importa o quanto você ama bonecos, comecei a dizer. Este se moveu. Um boneco com movimentos. Quando ele disse isso, percebi que estava correto. O boneco nos atacou. Um boneco com movimentos. Um boneco com movimentos. Um boneco que se movia sozinho. Então, um autômato. Como um robô. Tipo, um servo-robô. Oh! Enquanto essas palavras corriam pela minha mente, o medo que senti sumiu como se nunca tivesse existido. Você está certo, falei. Isso é incrível. Você finalmente entendeu? Sim. Estou feliz por não termos o destruído. Zanoba, seu julgamento foi perfeito. Hehe. À primeira vista eu soube o que era. Eu não esperaria menos. Seu olhar para bonecos já ficou mais apurado do que o meu, falei, oferecendo alguns elogios e sorrindo para o meu pupilo. Deixando isso de lado. Um boneco com movimentos. Pensando bem, existiam outros objetos inanimados capazes de se mover neste mundo, como armaduras. Este foi esculpido em madeira, mas será que eu também poderia fazer os de pedra se moverem? E se eu pudesse encontrar uma forma de fazer as estatuetas se moverem sozinhas, e se pudesse desenvolver uma substância parecida com silicone para a pele, para ficar como a de humanos? As possibilidades eram infinitas. Zanoba, o que devo fazer? Meu coração está batendo tão forte. O meu também. Posso sentir as lágrimas a ponto de escorrer. Por enquanto, levaríamos o boneco de volta para casa. Então poderíamos pesquisar o mecanismo que permitia os seus movimentos. Ei, vocês dois, já chega. Cliff de repente perdeu a paciência conosco. Olhei para me deparar com ele nos encarando, seu cajado firmemente seguro em suas mãos. Não é hora para falar sobre esse tipo de coisa. Não é hora para falar sobre que coisa? Zanoba agarrou o rosto de Cliff com uma das mãos e o ergueu no ar. Ah, já fazia algum tempo que eu não o via fazendo esse truque. Ah! Cliff agarrou o braço de Zanoba, mas este nem se moveu. O boneco se moveu. Você não entende o quanto isso é incrível. Ai, ai, ai. Existem monstros assim por aí, igual armaduras que se movem por conta própria. Monstros. Ouvir isso me fez lembrar do nosso objetivo inicial. O motivo para nossa presença não era capturar um boneco que se movia, era segurar a casa. Não que eu não pudesse matar 2 coelhos com uma cajadada só. Zanoba, por favor, solte-o. Mas, mestre. Mestre Cliff tem razão. Assim que Zanoba o deixou ir, Cliff logo entoou magia de cura para se recuperar. Mas que bebezão. Este boneco provavelmente é o espírito maligno que estávamos procurando. E não há garantia de que seja o único. Vamos encontrar e capturar quaisquer outros que estejam nas instalações. Enquanto fazemos isso, talvez possamos encontrar algumas informações de como foram feitos. Entendido. Zanoba acenou com a cabeça, finalmente convencido. Esta noite não vamos dormir. Precisamos fazer uma busca exaustiva pela casa e descobrir onde este boneco estava escondido. Foi assim que começou a nossa terceira varredura pela mansão. Estávamos procurando um lugar grande o suficiente para esconder um boneco de tamanho humano, mas não encontramos nada do tipo em nossa segunda rodada de buscas. Achei que poderia ficar no jardim, já que não havíamos verificado o local, mas essa pista não serviu de nada. As pegadas do boneco estavam claramente impressas na neve, mas não levavam a lugar algum. Comecei a suspeitar que havia um cômodo escondido na residência. Havia sido claramente projetada para ser toda simétrica, então talvez precisássemos procurar por algo que não fosse simétrico. Com isso em mente, procurei pelo primeiro e segundo andares da casa, buscando anomalias na disposição dos cômodos, mas não encontrei nada. A falta de luz tornava tudo ainda mais difícil. Talvez seja melhor conferir de novo amanhã, quando tivermos luz do dia, sugeriu Cliff. Concordamos.
Antes de encerrarmos a noite, entretanto, decidimos levar o boneco para a universidade. Amarramos seus braços e pernas com bastante força e o colocamos no quarto de Zanoba. Com uma iluminação melhor, podíamos dizer que era bastante antigo. Parecia já ter sido branco, mas eu podia ver que a tinta havia começado a descascar, e também possuía várias manchas de mofo. Mestre, este é um boneco novo? Perguntou Julie. Pensei que ela podia estar com medo, mas, em vez disso, parecia apenas curiosa. Devo limpar? Quando Zanoba pegava bonecos aleatórios pelo mercado, ela se encarregava da limpeza de todos. Ele achava que a melhor forma de aumentar o apreço dela por estatuetas era praticar limpando e polindo as mesmas, e parecia que seu método estava funcionando bem. Como vamos fazer para voltar a se mover? Perguntou Zanoba. Vamos estudar isso depois de lidarmos com a mansão. Eu entendi a sua impaciência, mas ele precisava se acalmar. No momento, selamos a coisa em uma caixa que fiz com magia de terra. Não queria que atacasse Julie enquanto estivéssemos fora. Voltamos para a mansão, parando para comprar um monte de lanternas ao longo do caminho. Decidi voltar a vasculhar a lareira, entrando nela para desta vez fazer uma conferência completa. Não é isso, hein? Limpei a fuligem e as teias de aranha ao terminar a minha busca. Então percebi, não havia fuligem no chão. Era quase como se tivesse sido limpo, com pano passado e tudo mais. Assim que pensei nisso, o pano enrolado em volta dos pés do boneco era preto. Aquilo estava limpando o lugar todas as noites? Então, depois, conferimos o segundo andar, primeiro andar e o porão, sendo que o porão era definitivamente o lugar mais suspeito. Nos aventuramos e voltamos a descer com nossas lanternas em mãos. Deixei a porta aberta, só para garantir que não ficaríamos sem oxigênio, e alinhei as lanternas para que o espaço ficasse bem iluminado. Se eu fosse um contador de histórias infantis, poderia até dizer, vejam, aqui está claro como o dia. Havia uma forma escurecida na parede, uma porta escondida que não tínhamos notado no escuro. Quando a casa foi construída, isso provavelmente ficava escondido, mas com o passar do tempo, o desgaste do constante abrir e fechar escureceu a área ao redor das dobradiças. Também havia marcas no chão, por onde a porta abria. Bem, vamos entrar. Cliff alegremente estendeu a mão para abrir a porta. Me preparei para um possível ataque e concentrei meus olhos na porta, mas Cliff então parou. Qual é o problema? Perguntei. Não sei como abrir. Conferi por mim mesmo. Ele tinha razão. Não havia maçaneta nem entalhe para ajudar a abrir a porta. E também não parecia ser suposto que fosse algo que devia ser aberto. Mestre, devo quebrar? Propôs Zanoba. Balancei a cabeça. Mesmo que eu fosse renovar a maior parte da casa, não queria danificar nada, caso pudesse evitar. Olhei para as marcas de arranhões pelo chão. Eu não tinha dúvidas de que a porta poderia ser aberta, e que ela se abriria para nós. Percebi algo de estranho nas marcas. Começavam 3 tábuas à esquerda, não alinhadas com o desgaste na parede. Na minha vida anterior, havíamos feito uma viagem escolar a uma antiga aldeia ninja que possuía uma porta secreta. Com essa memória em mente, tentei pressionar a borda esquerda da porta. Soou um rangido, mas a porta não abriu. Era pesada. Zanoba, empurre esta parte bem aqui. Assim que ele o fez, a porta abriu com um rangido. Então o som que ouvimos à noite foi esse, hein? Havia uma maçaneta pelo lado de dentro, então abri-la por lá parecia ser mais fácil. Duvido que tenha alguma armadilha, mas, por favor, mantenham a guarda, falei quando entramos, iluminando a sala com a minha lanterna. Era uma sala apertada com uma única mesa, um pedestal de madeira e nada mais. Havia vários livros e um frasco de tinta sobre a mesa. O tinteiro havia rachado e seu conteúdo havia secado. Quanto ao pedestal, como deveria descrever? Tinha o formato de um caixão, sua base oca com entalhes que se ajustava ao tamanho e forma do boneco. Olhando mais de perto, notei um cristal transparente incrustado na madeira, bem onde a cabeça do boneco ficaria. Provavelmente se carregava enquanto ficava deitado, de forma mágica, e não elétrica. Cliff pode me dizer algo sobre este pedestal? Ele balançou a cabeça. Não, é a primeira vez que vejo algo assim. Estendi a mão, nervoso, para tocar. Não achei que fosse tomar um choque nem nada, mas precisava ter certeza de que estava tudo inerte. Quando não houve reação, voltei a minha atenção para um dos livros sobre a mesa. Poderia dizer que ele tinha sido deixado ali por um bom tempo, mas, por sorte, não havia sinais de que os insetos houvessem o infestado. Será que o boneco os exterminava? Na capa estava um título e um brasão, mas eu não reconhecia o idioma. O interior do livro continuava igual,
escrito em uma língua desconhecida, o que significava que devia ser a língua do Deus do céu, a língua do Deus do mar ou uma língua tão obscura que eu nunca tinha ouvido falar. Entretanto, tanto o brasão quanto as palavras pareciam familiares. Onde foi que eu vi? Será que foi na biblioteca da universidade? Enquanto folheava as páginas, me deparei com uma série de esboços. Esboços do corpo humano, esboços de círculos mágicos. Conforme eu folheava, me deparei com um dos bonecos de 4 pernas e 4 braços. Zanoba? Sim. Ele, que estava parado na entrada, se aproximou. Acho que este é o boneco que encontramos. O que você acha? Não consigo ler o texto, mas você deve estar certo, concordou ele. Onde? Deixe-me ver, disse Cliff, mais uma vez se intrometendo. Nós 3 olhamos para o livro e folheamos as páginas. A encadernação era bem antiga e parecia poder ceder a qualquer momento. Havia setas desenhadas ao lado dos esboços e palavras escritas abaixo delas, deviam ser anotações ou comentários. Encontramos esboços dos braços do boneco, círculos mágicos e mais flechas e anotações. As margens estavam repletas de rabiscos detalhados. Julgando só pelos esboços, isso parece com os círculos mágicos usados para encantar implementos mágicos, murmurou Cliff. Sério? Sim, posso dizer porque tenho pesquisado sobre isso recentemente. O boneco deve ser um instrumento mágico. Então é isso. O anterior dono, não, o primeiro dono desta casa, provavelmente estava pesquisando algo proibido. Meu palpite era de que tinha ordenado que o boneco protegesse a casa, o que parecia ter sido bem-sucedido, já que estava claramente se movendo pela mansão e atacando os intrusos. Então o dono original sumiu. Se ele deixou o seu trabalho incompleto e foi para outro lugar, ou se foi pego, eu não fazia ideia. Considerando que deixou os frutos de seu trabalho para trás, havia boas chances de que tivesse morrido em algum acidente imprevisto. Quanto ao boneco, provavelmente tinha ficado adormecido no pedestal até que aconteceu algo e o fez acordar. Então começou a limpar e patrulhar a casa, matando todos os intrusos que encontrava. Provavelmente estava programado para voltar ao pedestal e recarregar sempre que possível. Essa parecia, ao menos, ser a conclusão mais lógica. Entretanto, se patrulhava o jardim, alguém já deveria ter visto. Espera, não, tínhamos quebrado a porta da frente quando chegamos, e era a única porta quebrada do prédio. A programação original do boneco podia ter mandado patrulhar o jardim, mas ele foi forçado a abandonar essa rota por não conseguir abrir as portas, ficando preso dentro da casa. E então quebramos a porta assim que chegamos, permitindo que fizesse as rondas pelo jardim, provavelmente bem na hora que passamos e subimos as escadas, fazendo que nos seguisse. Só por segurança, voltei a procurar em cada canto da casa e fiquei de olho nela por mais alguns dias. Não apareceram mais sons durante a noite. Assim que tive certeza de que estava seguro, fui à imobiliária para assinar o contrato oficial. Quanto ao espírito maligno, falei que era um monstro diabólico que estava empoleirado em um quarto escondido no porão da casa. No dia seguinte, mandaria algumas pessoas para começarem a cuidar da limpeza e fazer os reparos. Enquanto isso, decidi comprar apenas a mobília essencial. Talvez fosse a minha parte japonesa falando, mas senti que deveria deixar o resto para que decidisse com Sylph. Além disso, não poderíamos nos mudar antes do próximo mês, que seria quando as reformas estariam concluídas. Eu podia até imaginar a emoção no rosto de Sylph. Olha, essa é a nossa nova casa. Eu diria. Uau! Rude, ela é incrível. E também tem muitos quartos. Então teremos espaço suficiente, independentemente de quantos filhos tivermos. Incrível, você pensou até no nosso futuro juntos. Me possua. Claro, meu amor. Já preparei até a nossa cama. Rude, me possua. Sim, era provável que isso não acontecesse, mas pensar nisso me fez sorrir. Espera. Ela não ficaria desapontada, não é? Tipo, Afs, Rude, isso foi tudo que você conseguiu. Não, Sylph não era tão egoísta. Eu tinha certeza absoluta de que não era. De qualquer forma, foi um esforço frutífero. Em apenas alguns dias, coloquei minhas mãos em um lugar novo e agradável, e herdei um dos tesouros que haviam sido deixados lá. Eu tinha quase certeza de que o boneco era um instrumento mágico. Era possível que o protocolo adequado para essas circunstâncias fosse enviar a minha descoberta para a Guilda dos Magos, mas eu ainda não era um membro oficial. Depois que o processo ficou mais ou menos concluído, decidi mover os materiais de pesquisa que foram deixados no quartinho do porão. Zanoba carregou o pedestal enquanto eu cuidei dos livros e tal. Estaríamos usando-os para investigar aquele boneco. Mestre?
Estávamos no caminho de volta para a universidade quando Zanoba me chamou com uma expressão séria no rosto. Ele estava com um enorme pedestal de madeira equilibrado em seu ombro. Era incrivelmente pesado, mas Zanoba não teve problemas para levantá-lo. Só por garantia, o embrulhamos com um pano para que parecesse um caixão, só para o caso de alguém ver. Pois não? Posso te convencer a deixar a pesquisa do boneco toda para mim? Encarei o seu olhar. Por trás de seus óculos redondos havia uma expressão de determinação que eu nunca tinha visto antes. Minha reserva de mana é deploravelmente pequena e minhas mãos são muito desajeitadas. Estou até mesmo te atrapalhando na estatueta do Urirme Vermelho que deveríamos fazer para Julie. Mal fiz qualquer progresso com isso. Seria fácil garantir que isso não era verdade, mas eu sabia que essa era uma de suas preocupações. Não pude sequer falar. Zanoba continuou. Entretanto, sinto que posso fazer pesquisas. Honestamente, olhar para o livro me dá uma ideia do que o autor queria fazer. 1. Ele poderia intuir os pensamentos do criador do boneco, já que compartilhavam de uma paixão em comum, hein? Dito isso, identificar e traduzir o idioma pode exigir algum tempo. Talvez seja mais rápido se você liderar as pesquisas, disse ele. Eu não tinha tanta certeza disso. Afinal, não poderia gastar todo o meu tempo pesquisando bonecos. Deixar isso para Zanoba poderia ser mais benéfico. Mas, hipoteticamente falando, o que você faria se aquele boneco enlouquecesse de novo? Mesmo se houver um tumulto, eu poderia recuperá-lo sem ferimentos. Você viu que eu consigo, não viu? Verdade. A ideia de ele se mover à noite era um pouco assustadora, mas provavelmente não aconteceria nada enquanto não pudesse recarregar em seu pedestal. Deixá-lo no quarto de Zanoba seria perigoso, portanto, pedir uma das câmaras de pesquisa da faculdade emprestada poderia ser uma boa ideia. Uma com a porta bem resistente. Não, espera. Era possível que fosse magia proibida. Talvez fosse melhor não fazermos isso no campus, embora Nana Roshi estivesse fazendo algo semelhante com sua pesquisa sobre círculos mágicos. Eu talvez pudesse pedir para ela falar bem sobre mim, só por garantia. Afinal, ela era membro de rank A da guilda. Por favor, mestre. Quando seu plano estiver completo, não quero que a minha única contribuição seja o dinheiro. Parecia que Zanoba havia pensado muito nisso. Eu estava um pouco preocupado com sua fixação extrema por estatuetas, mas se era assim que se sentia, eu talvez devesse deixar isso com ele. Eu te imploro. Confie esta pesquisa a mim. Ele parecia ter mal interpretado meu silêncio com relutância. Então colocou o pedestal de lado e se ajoelhou para mim, ambas as suas mãos abertas enquanto se prostrava na neve. Tá bom, já entendi. Só levanta. Vou deixar isso com você. Verdade. Ele se colocou de pé na mesma hora. Havia uma expressão de absoluta alegria em seu rosto. Com certeza mudou da água para o vinho. Há uma possibilidade de que você esteja entrando no território de magia proibida, avisei. Magia proibida? Sim. Por enquanto vamos pedir uma câmara de pesquisa da universidade emprestada, então faça seus trabalhos nela. Obrigado. Ele rapidamente voltou a levantar o pedestal, errando a ponta do meu nariz por pouco. Passou perto. O que ele planejava fazer se acertasse a minha cabeça sem querer com essa coisa? Vocês dois podem parar de chamar a atenção para si mesmos no meio da rua? Resmungou Cliff. Zanoba, então, começou sua pesquisa sobre bonecos automatos e eu coloquei as minhas mãos em uma casa nova. A seguir, renovações.